Graças, paz, queridos irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar neste tempo de meditação da palavra e que assim o Senhor fale conosco. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Nós leremos somente o versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, somente o versículo de número 7. E assim nos diz a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oremos. Deus, que neste instante, por meio do teu Santo Espírito, tu abras o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. E que assim o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja, pois sabemos, ó Pai, que o revelar-se a nós é um desejo do Senhor. E assim o Senhor se mostra, conforme o teu querer e a tua vontade. Que sejamos edificados, ó Pai. Abençoa-nos neste momento. É o que te pedimos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma matéria na revista Veja chamou bastante atenção, justamente porque a revista trouxe nesta matéria um quadro sobre a questão da ansiedade, mais especificamente no Brasil. O fato é que, com o início da quarentena, o número de pessoas com crise de ansiedade, pessoas que realmente chegam a ter que procurar assistência especializada de um profissional, dobrou neste período de quarentena. E é interessante que já antes da pandemia entrar, a Organização Mundial de Saúde já tinha o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E essa ansiedade foi constatada justamente a partir do momento que as pessoas começam a se preocupar de forma exagerada sobre quando essa pandemia terminará e como terminará. As pessoas preocupam-se de forma exagerada, com medo de perder algum ente querido frente a essa enfermidade, pessoas a quem amamos. As pessoas preocupam-se de forma exagerada com a morte de si mesmo, com a perda do sustento, do emprego, mas também as pessoas ficam preocupadas de forma exagerada com o sentimento de impotência, mudanças no ambiente de trabalho, família e muito mais. Mas, frente a essas questões, nós somos levados a pensarmos que realmente é algo sério de se pensar e de se tratar, pois a ansiedade ela traz sintomas não somente emocionais, mas acabam trazendo consequências físicas também. É praticamente pessoas que se veem pequenas frente a grandes problemas. Perdem a alegria, a capacidade de pensarem, de memorizarem, de tomarem decisões, são tomadas por insônia, têm muitos pesadelos, aceleração do coração, sudorese excessiva, cansaço ao acordar, tensão muscular, queda de cabelo e muitos outros sintomas que poderiam ser destacados aqui. Mas essa pesquisa traz um outro dado interessante também. A forma como a ansiedade está sendo tratada.
houve um aumento de 30% na venda, principalmente, do medicamento Rivotril, medicamento antiansiolítico que vem amenizar este problema na vida das pessoas. Talvez não nas mesmas proporções, mas com certeza cada um de nós já experimentou, talvez está experimentando ou experimentará o que é a ansiedade. E é justamente por isso que, por nos conhecer, Deus, na sua palavra, já nos orientou sobre como lidarmos com este mal, como lidarmos com essa realidade da nossa vida, que está ligada justamente à nossa falta de capacidade de confiarmos plenamente em Deus, de descansarmos nos cuidados de Deus. E é exatamente sobre como lidar com a ansiedade que esse texto que Pedro escreve aos cristãos judeus e gentios, cristãos que são chamados por ele no capítulo de número 1, verso 1, como forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pessoas que foram arrancadas da sua terra, pessoas que viraram forasteiras, errantes, por conta da perseguição dos romanos. Então são pessoas que agora estão enfrentando grandes dificuldades, não somente a perseguição, mas muitos outros males. A saudade da terra natal, de familiares talvez, as dificuldades de estar longe de casa, as dificuldades de terem deixado as suas coisas para trás. E Pedro sabe que toda essa realidade que esses cristãos, que ele está dizendo aqui, forasteiros, pessoas que foram, como ele mesmo fala aqui, eleitos de Deus, essas pessoas, por conta dessa situação, também estão enfrentando esse mal chamado ansiedade. E é interessante que quando nós olhamos para a carta de Pedro, principalmente no capítulo de número 4, é onde Pedro deixa de forma mais clara as dificuldades que eles estavam vivendo. Havia no meio deles um fogo ardente destinado a prová-los. Por isso que ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Tão grandes eram as dificuldades, as perseguições, os problemas, que Pedro faz a comparação de que era um fogo que queimava, que ardia. Mas no verso de número 13 ele está dizendo também que eles estavam sendo coparticipantes do sofrimento de Cristo, ou dos sofrimentos de Cristo, demonstrando também que eles estavam passando por esse tempo de perseguição. Verso 14, eles estavam sendo injuriados. Verso 16, eles estavam sofrendo como cristãos. A vida para aquelas pessoas, para aqueles crentes, não estava fácil. As dificuldades eram muitas, as lutas eram intensas. Mas é exatamente no verso de número 19, o último verso do capítulo 4, que justamente Pedro conclui e dá início ao próximo capítulo dizendo, portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. O que Pedro está terminando aqui este capítulo de número 4, sobre o sofrimento, ele está dizendo, olha, Deus está vendo, Deus está no controle. E o que vocês devem fazer é continuarem a agir como pessoas maduras, como pessoas sábias, como pessoas que estão crescendo na fé. E é exatamente nesse contexto que ele diz que as pessoas devem amadurecer em meio ao sofrimento, que as pessoas devem crescer em meio ao sofrimento, que ele diz, e entra no capítulo de número 5, que é onde nós lemos o nosso texto,
e a forma de vocês demonstrarem maturidade, a forma de vocês demonstrarem crescimento, a forma de vocês demonstrarem intimidade com o Pai, é vocês cuidando do relacionamento de vocês com as pessoas e o relacionamento de vocês com Deus. Por isso, a partir do verso de número 5, ele começará a tratar sobre questão de relacionamentos. E o verso de número 7 que nós lemos está tratando justamente de como demonstrarmos maturidade, de como demonstrarmos crescimento, lidando diante de Deus com a ansiedade de forma correta. E então esse verso que nós lemos, ele vem trazer sobre nós a ideia de que Deus, ele nos livra da ansiedade. Esse é o convite que Deus faz a pessoas maduras, a pessoas que estão crescendo em meio ao sofrimento, assim como esses forasteiros, assim como esses eleitos de Deus, estão sendo convidados, conclamados a crescerem. Então, em meio a tão grande mundo de dificuldades e perseguições. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês nesta noite, sobre livrando-se da ansiedade. Mas o que fazer para nos livrarmos da ansiedade? Talvez seja a pergunta que esse texto nos traz. E a primeira resposta que nós encontramos é que para nos livrarmos da ansiedade, nós devemos, em primeiro lugar, identificarmos a sua origem. O verso de número 7, quando Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse versículo, assim como cada um nas Escrituras, tem o seu motivo de estar inserido aqui, o motivo de estar nesse contexto, porque justamente Pedro sabe que a vida que aqueles cristãos estão vivendo, que as dificuldades que eles estão passando por conta de Cristo, que o fato deles terem deixado as suas casas, terem de sair perseguidos, virarem forasteiros, trouxe e está provocando na vida deles a ansiedade. E é por isso que Pedro se vê na obrigação de orientá-los, de como eles devem agir, se portarem para se verem livres da ansiedade. E então eles devem identificar. E nós devemos entender aqui que o termo que é utilizado por Pedro aqui sobre a questão da ansiedade, Pedro não minimiza a situação. Ele não está dizendo, olha, vocês precisam lançar sobre ele toda a sua preocupaçãozinha. Não, quando Pedro usa essa expressão ansiedade. Essa expressão ela vem justamente com o significado de algo que te faz se sentir sufocado, de algo que te faz se sentir estrangulado, de algo que está te esmagando, está te impedindo de viver. E o pior de tudo é que a ansiedade está ligada justamente àquilo que ainda nem aconteceu. É uma preocupação que se vive no presente com relação ao futuro, sem a certeza de que realmente acontecerá. Então, o que Pedro está dizendo a esses cristãos, a esses forasteiros, a esses eleitos de Deus é: percebam na vida de vocês, em meio a toda essa situação que vocês estão vivendo, o que é que tem deixado vocês sufocados, o que é que está estrangulando vocês, o que é que tem trazido preocupação demasiada sobre a vida de vocês. Vocês precisam entender e perceber o que está causando isso em vocês. Na verdade, parece algo muito simples. Mas quando nós caímos na nossa cultura ocidental, nós entendemos mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande em reconhecermos as nossas fraquezas, que sofremos. Nós, às vezes, gostamos de nos portar como supercrentes, pessoas que não passam por dificuldades, pessoas que jamais ficarão ansiosas, pessoas que têm o controle sobre a situação,
Nós temos uma dificuldade muito grande de realmente reconhecermos a nossa condição de limitação. E reconhecendo a nossa condição de limitação, aceitarmos que a ansiedade é sim um problema na nossa vida. E que pode nos sufocar, pode nos estrangular, pode nos esmagar. E enquanto nós não reconhecemos a fonte que a tem feito surgir em nossa vida, ela permanecerá lá. O fato é que nós somos humanos. O fato de termos sido remidos pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, não nos isenta da nossa natureza de pecado. E a nossa natureza de pecado nos leva a desconfiar de Deus, a não confiarmos nele e tentarmos resolver as questões por nossas próprias forças e tentarmos prever o que acontecerá. E esses são os fatores que geram a ansiedade em nossas vidas. O que irá nos estrangular, tirar o nosso sono, acelerar nosso coração, roubar a nossa energia, roubar a nossa alegria. É interessante que Provérbios capítulo 12, 25, o texto nos fala que a ansiedade no coração do homem o abate. Justamente porque quando o homem está ansioso, o seu semblante muda, a sua alegria vai embora, o seu brilho nos olhos acaba, ele fica um homem abatido. É isso que nós precisamos entender. E o convite aqui é agirmos como Davi agia. Davi tinha os seus defeitos, pois é pecador. Mas, diferentemente, Deus não pretende mostrar super-homens na palavra de Deus. Ele mostra os homens com seus defeitos e com suas qualidades, mas mostra homens que confiam nele, que descansam nele. Davi era um desses homens. Davi, no Salmo de número 38, verso de número 9, Davi reconhece que tinha no coração ansiedade. Ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Davi pegava tudo aquilo que ele sabia que o preocupava de forma exagerada. Os desejos do coração dele que o preocupavam. E apresentava diante do Senhor, dizendo para Deus: olha, isso daqui tem gerado preocupação na minha vida. É a fonte de preocupação, então eu vou fazer conhecida do Senhor. Davi não tinha problema em reconhecer a sua condição de pecador, de fragilidade. Pois no Salmo ele declara para Deus: eu conheço o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei que eu pequei. Ele não oculta a sua fragilidade. E ele reconhece com muita facilidade o que tem gerado na vida dele preocupação excessiva. Assim como Davi faz, nós somos convidados a fazermos. Assim como Pedro está orientando aqueles crentes que estão passando por aquele período de dificuldades. A palavra de Deus, em meio a esse mundo que vivemos, em meio a essa situação que estamos enfrentando, também nos convida. Faça uma varredura na sua vida, em todas as áreas. E veja, e descubra o que tem te gerado ansiedade, de onde ela tem vindo, de qual área. Pois só assim poderemos caminhar rumo à cura. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25, nos versículos de número 31 e 34, ele adverte: não vos inquieteis. E novamente no 34, não vos inquieteis. E ele dá dicas aqui de como identificar a fonte da ansiedade. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos.
aquilo que nós ficamos fazendo muitas perguntas. Como faremos isso? Como resolveremos aquilo? Assim como Jesus está mostrando aqui, pode indicar que ali tem sido fonte geradora de ansiedade na nossa vida. Como vou resolver esse problema? Como vou tratar essa questão que surgiu? Como vou me portar amanhã? Faça perguntas. E perceba-se fazendo perguntas sobre determinados assuntos. É isso que Jesus está mostrando aqui. Vocês ficam se perguntando o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Isso é ansiedade. Isso é fonte de ansiedade. E no verso de número 34, ele ainda fala, vocês ficam pensando ainda no futuro. O que vai acontecer no dia de amanhã? Por que vocês estão inquietos? O que tem me preocupado? Nós estamos vivendo hoje, dia 12 de julho. O que você tem pensado acerca do amanhã? O que tem ocupado a sua mente no dia de hoje sobre o amanhã? Isso identifica uma fonte de ansiedade. Ou depois de amanhã, ou na semana que vem. O que está ocupando a sua mente que ainda nem chegou? Pedro está dizendo aqui, você quer ser curado? Você quer ser liberto da ansiedade? Comece a identificá-la na sua vida. Faça como Davi. Diga para Deus, olha Deus, aqui estão os meus desejos. E aqui estão as minhas ansiedades, que eu listei. E eu reconheço que elas têm trazido preocupação demasiada, exagerada, não somente sobre o dia de hoje, mas também, principalmente, sobre o futuro. E ao identificarmos aquilo que tem trazido esse sentimento, nós começamos a caminhar rumo à cura que Deus quer trazer para as nossas vidas, com este mal que é proveniente da nossa capacidade de desconfiar dele. Guarde isso. Pratique isso. Fique atento às perguntas que você anda fazendo a você mesmo sobre questões. E fique atento sobre coisas que você está esperando chegar, acontecer, mas que ainda nem chegaram e nem aconteceram. Mas num segundo momento, Pedro, ao tratar sobre essa questão da ansiedade na vida daqueles forasteiros, pessoas que estavam longe de casa, estavam passando por provações como que em meio a um fogo ardente, estavam sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, pessoas injuriadas, pessoas sofrendo como cristãos. Pedro vai orientá-los. Se eles realmente quiserem se verem livres da ansiedade, como pessoas maduras, crescidas em meio ao sofrimento e na fé, esses cristãos devem se desprender-se das ansiedades. Depois de identificá-las, eles são convidados, nós somos convidados a nos desprendermos delas. Por isso ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Justamente porque na continuidade Pedro, após deixar claro àqueles crentes que o contexto que eles estavam vivendo está trazendo, gerando ansiedade na vida deles, Pedro orienta-os a desprenderem-se das suas preocupações, a tirar de sobre a vida deles aquilo que estava sufocando, aquilo que estava trazendo um peso, estrangulando, acabando com a alegria, com a paz, acabando com a vontade de viverem muitas vezes. Pedro orienta aqueles cristãos a lançarem sobre Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, como que num ato de libertação, num gesto de liberdade. Nós cantamos um cântico agora há pouco, onde a letra dele diz, é meu, somente meu,
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar, é confiar em mim. É isso que Pedro está dizendo. Olha, o trabalho de carregar essas preocupações, o trabalho de resolver as suas questões, de carregar esse peso que está te sufocando, te estrangulando, é de Deus. Por isso nós devemos lançar sobre ele. E é interessante que este verbo que é utilizado aqui, o verbo lançar, ele é utilizado de forma que não é somente uma vez só, mas é algo que deve ser de forma contínua, todos os dias, em todos os momentos. Nós devemos o tempo todo, ao identificarmos ansiedade, fonte de ansiedade na nossa vida, nós já devemos lançar sobre Deus, devemos nos desprender. Isso deve ser um hábito em nossa vida, o hábito de lançar aquilo que nós temos acumulado ou vamos acumulando ao longo dos nossos dias, aquilo que nós vamos nos agarrando, as preocupações futuras. Nós vamos sendo escravizados por essas preocupações que nem chegaram, nem aconteceram e nem sabemos se acontecerão. É fato comprovado que 70% daquilo que nós não nos preocupamos não acontece. Ou seja, de cada 10 preocupações que nós temos, 10 não acontecerão da forma que nós estamos pensando. Ou estamos nos preocupando, ou estamos perdendo o sono, que elas acontecerão daquele jeito. É isso que Pedro está dizendo àqueles crentes: vocês estão pesados, estão amarrados. Lancem isso sobre Deus, façam um gesto contínuo no dia a dia. Tirem esse mal sobre a vida de vocês. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus sabe dos males da ansiedade sobre a nossa vida e que ela é uma realidade em nosso meio. Por isso, no Salmo de número 55, verso 22, o salmista nos fala: confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie os teus cuidados ao Senhor. É como se Pedro estivesse pensando neste salmo quando ele dissesse aos cristãos aqui: lance sobre ele toda a sua ansiedade. É como se Pedro tivesse o Salmo 55, 22 em sua mente quando ele diz: tire esse peso de sobre vocês. É Deus quem te susterá. Mateus 6, 25, o próprio Senhor Jesus exorta: não andeis ansiosos. Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus sabe o mal que a ansiedade traz sobre as nossas vidas. Ele conhece as consequências. Por isso a palavra de Deus nos exorta de forma tão clara: não andeis ansiosos. E quando vocês estiverem ansiosos, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Tirem esse peso da vida de vocês e deixem que ele tome conta para vocês. Deus quer nos livrar, sim, da nossa ansiedade, mas para isso nós precisamos fazer esse gesto, o gesto de lançar. Mas preste atenção no texto. Não é para segurarmos nada. Porque o texto nos fala que nós devemos lançar toda a ansiedade. Muitas vezes lançamos algumas, porque nos julgamos capazes de cuidarmos de outras. Não, essa daqui eu cuido, eu resolvo. Não, a palavra de Deus está dizendo: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, não segure nenhuma. Porque é como um bichinho de estimação. Cresce com o tempo. Hoje pode ser apenas uma preocupaçãozinha que nós seguramos e não lançamos sobre o Senhor. Mas daqui uma semana, a ansiedade já cresceu, o peso aumentou e estaremos sendo sufocados por ela, torturados. A pergunta que surge é: mas na prática, como que eu lanço a ansiedade sobre Deus? O
O pastor e escritor John MacArthur, ele escreve em seu livro sobre ansiedade, sobre como fazermos isso. E é interessante que ele diz: substitua um mau hábito por um hábito bom. E o hábito bom é orar. O hábito bom é ocupar a mente com coisas boas. É exatamente isso que Paulo fala em capítulo 4 de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, orem, sejam agradecidos a Deus, apresentem suas petições diante dele, súplicas, ações de graças. Substitua o mau hábito de ficar ansioso pelo hábito de orar. Substitua o mau hábito de ficar pensando nos problemas que não aconteceram, de ficar ocupando a mente com coisas que nem chegaram e nem sabemos se chegarão, ocupando a mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se possui louvor, se possui virtude, que ocupemos o nosso pensamento com essas coisas, que pensemos nas coisas lá do alto. Esse é um hábito bom, que ajuda a substituir o hábito ruim de ficarmos ocupando a nossa mente com ansiedade, preocupações exacerbadas, que nos sufocam. Na prática, isso nos convida que quando você estiver no seu ambiente de trabalho, e como se diz na expressão, a rádio corredor, a rádio peão, começar a falar de cortes, de demissões, e você já começar a ficar angustiado, preocupado se você está na lista ou não, ao invés de ficar pensando se você está na lista ou não, ore ao Senhor, encha sua mente com coisas boas naquele momento, pense em coisas que edificam, porque é uma certeza que só Deus tem, uma resposta que só Deus tem. Quando houver a possibilidade da chegada de uma enfermidade, ao invés de ficar pensando se você ficará doente ou não, quais serão as consequências ou não, ao invés de ficar ocupando a sua mente com essas coisas, ore ao Senhor. Ocupe a sua mente com coisas que edificam, com coisas boas, com coisas agradáveis, coisas que há virtude, que há louvor. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez até aqui, é o que Paulo fala. Antes, porém, sejam apresentadas diante de Deus as vossas petições, vossa súplica, vossa gratidão. Substitua o hábito ruim por um hábito bom. Quando começar a surgir no coração a ansiedade, olhe para trás, faça um retrospecto e veja o que Deus já fez. Quando você estiver com seu resultado de exame na mão, na sala do médico, esperando para ser atendido, e você começar a ficar ansioso, desesperado, tomando suas conclusões que você nem sabe se são essas, ore ao Senhor. Apresente aquilo diante de Deus, ocupe sua mente com coisas boas. É assim que, na prática, nós nos desprendemos das nossas ansiedades. É assim que, na prática, nós lançamos sobre Deus as nossas ansiedades. O medo de sair às ruas nos deixa ansiosos nessa época. Quando você tiver que sair e começar a ficar ansioso, só de pensar, desesperado só de pensar no que pode acontecer, ore ao Senhor. Seja grato a Deus, olhando para trás e vendo quantas vezes você saiu e nada aconteceu, vendo quantas vezes Deus já te livrou. Ocupe a sua mente naquele momento com coisas boas, que edificam, respeitáveis, coisas justas, puras, amáveis, coisas de boa fama.
E todas as vezes, fique atento a isso, que nós tomamos no coração a decisão de lançarmos nossa ansiedade sobre Deus. Tenha certeza de uma coisa: o seu lado, a sua natureza de pecado, sussurrará no seu ouvido. Mas será que você pode confiar nele? Será que ele é capaz de cuidar disso por você? Não confie nele. Quando você decidir no seu coração lançar sobre ele tudo aquilo que te preocupa, e a dúvida surgir no seu coração, não dê ouvidos a essa dúvida. Mas lembre-se de quem é este Deus que está pedindo para você lançar sobre ele tudo que tem te preocupado, que tem te esmagado, que tem te sufocado. E ao se libertar desse peso, você será transformado. Lembram-se de Ana? Ana estava atribulada. Ana não se alimentava. Estava preocupada com o que estava acontecendo. Mais um ano, e Penina a desafiando, a humilhando. E Ana entra na presença do Senhor e lança sobre o Senhor a sua preocupação. E o texto nos fala que o semblante de Ana é transformado. Naquele momento em que Ana, em boas palavras, diz: Senhor, Deus, esse peso é teu, não é meu. O Senhor me convida a entregá-lo para ti. E é isso que eu estou fazendo. E Ana sai dali, diferentemente da forma que ela entrou. Justamente porque quando nos desprendemos das nossas ansiedades, um peso é tirado de sobre as nossas costas, da nossa mente e do nosso coração. E por fim, Pedro, ao orientar esses cristãos forasteiros que estão passando por esse tempo difícil, longe de casa, sendo perseguidos, a livrarem-se da ansiedade, conectando-se a Deus novamente. No verso 7, quando ele termina dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por fim, Pedro deixa claro porque Deus é capaz de nos livrar da ansiedade. É justamente porque ele tem cuidado de nós. É essa a explicação que Pedro dá àqueles crentes. É ele quem cuida de vocês, ele se importa com vocês, ele se preocupa com vocês, ele está atento ao que está acontecendo à vida de vocês. É o que Jesus fala em Mateus, capítulo de número 6. Olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo, e veja como que Deus cuida deles. É isso que Jesus está dizendo: olha, Deus se preocupa com vocês, assim como ele se preocupa com as aves, com as plantas. Não se preocuparia com vocês que foram criados à imagem e semelhança dele? O fato é que nós precisamos aprender em nossas vidas a realmente enxergarmos o que Deus, ou da forma que ele cuida de nós. Nós precisamos fazer uma distinção entre perceber e enxergar. Eu não sei se você tem algum lugar que você utiliza todos os dias, alguma escada, alguns degraus. Se você passa por um lugar que tem uma escada todos os dias, e eu perguntar para você se você enxerga aquela escada, com certeza você dirá que sim, pois afinal de contas, todos os dias você a vê. Você enxerga, mas você percebe? Perceber é, você sabe quantos degraus tem naquela escada? Porque muitas vezes nós enxergamos as coisas, mas nós não percebemos.
Nós olhamos os pardais voando, mas não percebemos que eles se alimentam sem precisar trabalhar. Nós enxergamos as plantas, mas não percebemos a beleza, a formosura delas. Muitas vezes nós enxergamos os cuidados de Deus, ou seja, falamos que Deus cuida de nós, mas nós não percebemos o que Ele tem feito. Nós não sabemos de forma detalhada o que Ele tem feito, porque não tiramos tempo para isso. Jesus, quando ele escreve Mateus 6, ele está convidando aqueles que estavam ansiosos a perceberem, não somente a enxergarem, a olharem realmente os pardais voando para lá e para cá, e de vez em quando descendo e comendo. O fato é que, quando nós somos tomados pela ansiedade, nós passamos a desconfiar de Deus, do seu amor, do seu poder, e logo nós nos afastamos dele. E isso é pecado. Desconfiar de Deus é pecado, por isso nós nos desconectamos dele. São nessas horas que, assim, quando o para-brisa do nosso carro está sujo e nós precisamos jogar água e limpá-lo para voltarmos a enxergá-lo, que nós somos convidados a olharmos para os cuidados de Deus e enxergarmos e percebermos. Isso devolverá a nós a certeza dos cuidados. Isso nos fará perceber quantas vezes nós estivemos preocupados de forma inútil, quando na verdade Deus já havia preparado tudo para nós. Mas isso nos levará a percebermos também que quando nós entregamos para Deus as nossas preocupações, Ele, de forma extraordinária, Ele cuidou de cada uma delas nos mínimos detalhes. Nós precisamos tirar da nossa vida este pecado que é a desconfiança de Deus, do seu poder, do seu amor, da sua fidelidade em cumprir as suas promessas para conosco. Porque fazendo isso nós voltaremos a nos conectar em Deus. Porque é Ele quem tem cuidado de nós, é isso que Pedro está dizendo. Tirem a ansiedade da vida de vocês, lancem sobre Ele, porque olhem, percebam, é Ele quem tem cuidado de vocês, restabeleçam a confiança nele. Meditem nas suas promessas. Portanto, quando chegar a notícia ruim, quando chegar a possibilidade, que sempre vem nos assombrar, quando chegar a hora de sair, quando chegar a hora de entrar na sala do médico, quando chegar a hora de tratar algum problema, alguma questão, antes de mais nada, esteja firmado, confiante, conectado de que Deus está a cuidar daquela questão. E nós precisamos simplesmente sabermos que é dele, é somente dele todo o trabalho. E a nós só nos cabe confiar, só nos cabe descansar. Quando nós olhamos para a vida de José, nós entendemos o que José fez quando ele está diante dos seus irmãos e revela-se a eles. José simplesmente olha para trás e vê o que Deus foi capaz de fazer por meio de todo aquele sofrimento, por meio de todo aquele ódio e inveja dos seus irmãos. E José, olhando para trás, ele tem a certeza de que no futuro, pelos 7 anos de fome que viriam, ele poderia descansar no Senhor. Porque se Deus foi capaz de fazer de todos os males que jogaram contra José tornar bem, José pôde descansar nele tranquilamente. E José pôde dizer aos seus irmãos: não se preocupem, não foram vocês quem me mandaram para cá, mas foi Deus. Porque nós servimos a um Deus que é capaz de transformar o mal em bem para cumprir os seus propósitos.
E é neste Deus que nós somos convidados a confiarmos, a descansarmos, a crermos nas suas promessas. E quando assim nós o fazemos, nós estaremos ligados, conectados a Ele. Quando você perceber a desconfiança no teu coração, a dúvida, confesse esse pecado ao Senhor e reconecte-se com Ele. Esteja ligado a Ele. O missionário inglês George Miller, ele dizia que onde a fé começa, a ansiedade termina. Mas onde a ansiedade começa, a fé acaba. A ansiedade nos leva para longe de Deus. Creia no Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Enfim, como foi dito no começo, a ansiedade tem aumentado e continuará aumentando na vida das pessoas, principalmente em meio ao tempo que nós estamos vivendo. A venda de ansiolíticos continuará aumentando também. Porém, nós vimos que Deus deseja nos livrar da ansiedade que consome a nossa paz, a ansiedade que consome a nossa saúde física e emocional. Deus quer nos livrar da preocupação excessiva sobre aquilo que não aconteceu. Preocupar-se é algo normal para nós. O que não é normal é preocupar-se de forma excessiva. E então Deus, Ele nos mostra o caminho, Ele nos apresenta o caminho para nos vermos livres da ansiedade. Primeiramente, nós precisamos identificar a fonte da ansiedade. O que tem gerado preocupação? Faça perguntas. O que anda ocupando a sua mente? Quais problemas? Quais situações? Mas depois de identificarmos as preocupações, a ansiedade, a fonte, devemos lançá-la sobre Deus, nos desprendermos dela, tirar esse peso de sobre nós e lançarmos sobre Ele, num ato de libertação daquilo que está para nós. E depois de assim o fazermos, devemos estar conectados a Deus, na nossa confiança, depositarmos nossa fé nas suas promessas, olharmos para os cuidados dele para conosco até então. E todas as vezes que o pecado da desconfiança surgir, devemos confessá-lo e nos ligarmos a Deus novamente. Assim, Ele nos convida a irmos até Ele assim como Jesus convidou. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados? Venham até mim. E se nós quisermos realmente encontrarmos uma fonte de confiança em Deus, olhe para a cruz do Calvário, porque ali você verá Jesus. E ao ver Jesus, você terá plena certeza de que você pode confiar em Deus, pois Ele cumpriu a sua promessa de entregar o seu único Filho para que morresse em nosso lugar. E ao vermos que Ele foi capaz de fazer isso, de cumprir essa promessa, nascerá em nosso coração a confiança que nos livra da ansiedade. Que na nossa fraqueza, que na nossa limitação, nós possamos nos achegar a Cristo Jesus e com o auxílio dele fazermos dessa orientação uma verdade em nossas vidas. Lance o tempo todo sobre ele a vossa ansiedade, porque é ele quem tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe. Amém.